Undeclared wars are commonplace. Guerras não declaradas se tornaram algo comum. É trágico, mas o nosso governo pratica guerras preventivas, que na verdade são atos de agressão, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, nos acostumamos a viver com o uso ilegítimo da força por parte do governo. E para construir uma sociedade realmente livre, é essencial entender e rejeitar a ideia de iniciar o uso da força. E se às vezes, para amar o seu país, fosse preciso mudar ou até abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que governa menos? E se for perigoso ter razão quando o governo está errado? E se for melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora mais perigosa para a liberdade for agora? Oi, pessoal. Aqui é o juiz Andrew Napolitano, do programa Judging Freedom. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026. Max Blumenthal está com a gente agora. Então, no mesmo dia, é um prazer, meu caro amigo. No mesmo dia em que o governo anunciou que fez um acordo com o chefe do próprio governo para não investigar nem auditar nenhuma das declarações de imposto dele, mesmo com várias ainda em auditoria, o presidente murmurou alguma coisa sobre o fim da guerra e o mercado de ações bateu um recorde. Quanto tempo uma coisa absurda dessas pode durar? Ou quem foi que lucrou com isso enquanto acontecia? Bom, quanto tempo isso pode durar? É essa a pergunta. Olha, eu acho que a gente ainda tem mais uns 3 anos disso. E vendo a eleição em Kentucky, o Trump está interpretando aquilo como uma espécie de mandato para continuar com esse tipo de comportamento e fazer de tudo para proteger a família dele, o grupo dele, de qualquer responsabilização quando esse período de corrupção sem precedentes chegar ao fim. Quer dizer, a coisa ficou tão absurda que o Hunter Biden está praticamente fazendo uma turnê nacional de palestras, lançada no programa da Candace Owens, porque neste momento, comparado ao Donald Trump Jr., ele parece o Ralph Nader. Ele parece... Bom, não há dúvida de que o consumidor americano está pagando pela guerra do Trump. Eu pago $5,25 por galão de gasolina no noroeste de Nova Jersey. Provavelmente está ainda pior em Washington, né? É o aumento de preço. Israel em primeiro lugar. Quero dizer, isso acontece por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, sobre o qual o Trump foi alertado pelo diretor do Conselho de Segurança Nacional, responsável pela área do Irã, o Nate Swanson. E o que o Trump fez? Demitiu o Nate Swanson por ordem da Laura Loomer, que 3 dias atrás estava justificando um tiroteio em massa numa mesquita em San Diego e continua tendo acesso direto ao Donald Trump. Então é isso, a economia está em queda livre. A gasolina aqui na região de Washington está passando de $6 o galão, pelo menos a premium. Eu acho que uma das piores coisas para a economia é que todo mundo esperava que as taxas de juros fossem cair. Mas não vão só ficar como estão, provavelmente vão subir em julho por causa da crise nos títulos. Toda a base da economia está desmoronando, e as pessoas da classe média, que já tinham pouquíssima esperança de comprar uma casa ou de ter a casa que queriam nessa economia, estão sendo simplesmente esmagadas. Além disso, estamos falando de uma perda de $200 bilhões em produção econômica. A falta de corte nas taxas pode custar $200 bilhões à economia. Então, o custo real da guerra, o governo Trump estimou em 25 bilhões, pode chegar a $1 trilhão se a gente considerar o custo total. E tem também a questão da produção de alimentos. Isso já virou uma crise na Ásia por causa da falta de fertilizantes. O óleo de motor está sendo comprado em pânico por quem faz a troca por conta própria.
e a AutoZone chegou a divulgar um comunicado alertando que vai enfrentar uma escassez de 40 a 50% em lubrificantes. Olha, eu entendo que o Jared Kushner, o Steve Witkoff e o Mark Dubowitz, lá da Fundação para a Defesa das Democracias, provavelmente nunca trocaram o óleo dos carros de luxo deles. Então, talvez não consigam se identificar com isso. Mas isso é enorme para o consumidor americano. E quem está sentindo de verdade é o trabalhador, o americano da classe trabalhadora. E o que eles precisam entender é que estão sofrendo por causa da guerra sionista do Trump. E o Donald Trump, de novo hoje, tenho certeza de que o Chris tem esse trecho, declarou que está 99% com Israel e com Netanyahu e que talvez concorra a primeiro-ministro de Israel quando terminar o mandato de presidente dos Estados Unidos. Ele está simplesmente ostentando isso. Está esfregando na nossa cara. Flaunting it. He's rubbing it in our faces. Well, he claimed on Tuesday. Uau! Ele afirmou na terça-feira que cancelou os planos de guerra para quarta porque os líderes dos países do Golfo pediram isso a ele. Nenhum desses líderes admitiu publicamente ter se comunicado com Trump na última semana, e 3 deles chegaram a negar que tenham feito esses pedidos. Será que ele ainda está pensando nesses ataques, ou isso é só parte da personalidade dele e do jeito como ele negocia? He's absolutely contemplating an attack. Ele está sim considerando um ataque. E se não for ele, é Israel que está planejando isso, o que acabaria envolvendo Trump por causa do nível de controle e influência que eles têm sobre ele. É bem provável que Israel aumente as tensões no Líbano em breve, justamente para provocar esse tipo de escalada com o Irã. Israel não consegue ficar sem uma guerra. O próprio Netanyahu, pessoalmente, não consegue ficar sem uma guerra com o Irã. E o Donald Trump também tende a seguir por esse caminho, porque ele não aceita fracasso. Ele não consegue encontrar uma saída. Mas do ponto de vista militar, não há objetivos que ele possa realmente alcançar. É praticamente impossível para ele abrir o Estreito de Hormuz. Considere o que disse o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, durante seu depoimento, quando foi questionado pelo senador Richard Durbin, de Illinois. O senador perguntou: por que vocês não conseguem abrir o Estreito de Hormuz com esse enorme exército de $1 trilhão contra um país que gasta apenas uma fração disso em defesa? E Dan Kane respondeu que há muitas embarcações pequenas que poderiam, possivelmente, assediar a Marinha Americana e seus navios, reconhecendo, na prática, que eles perderam, que as forças dos Estados Unidos fracassaram. E que Donald Trump, quando diz que a Marinha do Irã foi destruída, está mentindo. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou hoje, nas redes sociais, que atingiu um bunker nuclear na cidade israelense de Arad, que é, na verdade, a cidade onde vivem os funcionários que trabalham em Dimona, na instalação nuclear secreta. E eles produziram uma imagem para ilustrar o ponto de vista deles. Também afirmaram que modernizaram seus mísseis balísticos por várias gerações, nesse intervalo entre a última rodada de conflito e a próxima, que consideram inevitável. Esses mísseis balísticos vão inundar o espaço aéreo dos países do Golfo, especialmente dos Emirados Árabes Unidos. Se Donald Trump atacar o Irã, eles vão destruir as usinas de dessalinização, vão destruir a infraestrutura de petróleo, vão destruir o porto de Fujairah, nos Emirados, que antes era considerado um refúgio seguro. E esses países vão entrar numa crise existencial, num colapso, e talvez até essas monarquias deixem de existir. É isso que Trump está usando como justificativa para recuar. Mas sabe, também é possível que Trump esteja mentindo e usando isso como uma espécie de disfarce. Então, pode acontecer a qualquer momento. Uau. Qual é a sua opinião sobre a derrota do deputado Thomas Massie e a influência do lobby sionista nessa primária republicana em Kentucky? Eu provavelmente tenho coisa demais para dizer sobre isso para o tempo curto que a gente tem nessa conversa.
E, sinceramente, não tem muito o que eu diga que não vá se repetir com o que seus outros convidados vão dizer ou com o que qualquer pessoa que tem prestado atenção no que vem acontecendo neste país nos últimos anos diria, que é o seguinte: Israel basicamente manipulou uma primária republicana. E agora, sabe, comentaristas corporativos pró-Israel, como o Jake Tapper, estão tentando dizer que, na verdade, foi só por causa da popularidade do Trump que o Massie foi tirado da disputa. Mas por quem ele foi tirado? Foi por praticamente um corpo presente. Aliás, nem sei se dá para chamar de corpo presente. Eu chamaria de um candidato zumbi israelense. An Israeli zombie candidate, Ed Gowrine, who claims to be a former Ed Gowrine, que diz ter sido membro da equipe 6 dos Navy SEALs, provavelmente é um analista. Ele escondeu quase todo o histórico dele. Tudo é envolto em segredo. Vive dizendo que participou de missões secretas em lugares que não pode mencionar. Ele não fala com a imprensa, não deu entrevistas, nem respondeu perguntas depois de apresentar Pete Hegseth, que se auto-intitula secretário da guerra, e que ele descreveu falsamente como um ranger do exército. Um grupo de caras inflando o próprio passado militar e praticando o que se chama de roubo de valor. Mas, no fim das contas, isso nem importa. Com a quantidade de dinheiro que foi despejada naquele distrito rural relativamente pequeno, eles poderiam ter lançado até uma batata como candidato. Estamos falando de 35 milhões de dólares, o que faz dessa a corrida para o Congresso mais cara da história. O custo por voto. Quanto seria? Minha conta pode estar meio confusa, mas foram cerca de 100 mil votos. Mais de 10 mil dos votos para o Ed Gowrine foram por correspondência. O Ed Gowrine recebeu algo como 375% a mais de votos do que os últimos desafiantes do Thomas Massie em 2024. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Será que o Thomas Massie foi 2020ado? É isso que muita gente do movimento America First está perguntando agora. Mas a verdade é que essa foi simplesmente uma eleição manipulada, porque o dinheiro veio, em sua maior parte, da Miriam Adelson e do Paul Singer, os dois maiores doadores, que contribuem unicamente com base em Israel. Toda essa disputa foi um referendo sobre Israel, como declarou o jornal Haaretz. E diferente das duas outras campanhas mais caras da história do Congresso, que também foram financiadas por intermediários não registrados de Israel, dessa vez isso não foi feito de forma discreta. A derrota de Jamal Bowman, que custou cerca de 10 milhões de dólares, e a derrota de Cori Bush, que custou mais ou menos 9 ou 10 milhões, foram conduzidas por um comitê de ação política oculto. Os anúncios que atacavam eles não mencionavam Israel. A mão de Israel estava escondida, mesmo enquanto esses mesmos doadores ligados ao Likud, com perfil republicano, faziam doações por meio desses super PACs para manipular uma disputa dentro do Partido Democrata. Nesse caso, a coalizão judaica republicana, totalmente financiada por Miriam Adelson, Bernard Marcus e outros bilionários alinhados com a política de Israel em primeiro lugar, nem tentou esconder. O porta-voz da RJC chegou a dizer: "Nós vamos vencer essa disputa." Ele nem está falando do Partido Republicano. Ele está falando de Israel. Isso foi claramente um aviso para qualquer um que tente fazer o que o Thomas Massie fez. Apresentar o ato de poderes de guerra do Irã e realmente tentar aprová-lo, expor os arquivos do Epstein, propor uma resolução ou um projeto para registrar o AIPAC. Não, isso você não pode fazer. Agora, o que você pode fazer, e é isso que eu acho tão interessante, isso diz tudo sobre o Trump e sobre o Partido Republicano de hoje, que gira em torno do Trump, mas também diz tudo sobre as forças que moldam o Trump e que por isso moldam o Partido Republicano. É o seguinte: você pode ser um candidato republicano que é relativamente leal ao Trump, mas que não apoia deportações em massa, algo que o Trump defendeu na campanha. Você pode ser um candidato republicano que é relativamente leal ao Trump na questão da guerra com o Irã e, ao mesmo tempo, ter uma posição moderadamente pró-escolha sobre o aborto, como é o caso da Nancy Mace, por exemplo. E o Trump não vai tentar te destruir por isso. A linha divisória é Israel.
E essa é a prioridade mais importante da administração Trump. É isso que a derrota do Massey demonstra, e foi feita para demonstrar. E isso expõe toda a farsa do Partido Republicano e da liderança republicana desde a era Reagan. Porque os líderes republicanos sempre foram basicamente fachada para o 1%, representantes do que você pode chamar de classe capitalista, ou até da classe Epstein. E sob o Trump, a ala capitalista do Partido Republicano é abertamente sionista e alinhada ao Likud. Essa é a prioridade deles. Mas aí vem a pergunta: como é que eles mobilizam os eleitores? Como é que você faz os eleitores brancos, protestantes ou católicos, nos estados republicanos ou nos estados decisivos, irem votar, mesmo sem terem ensino superior? Você faz campanha em cima de temas culturais. Você não fala de Israel. E foi isso que o Donald Trump fez. Ele fez campanha sobre imigração, que era uma crise real quando ele concorreu em 2016. E também falou sobre homens biológicos competindo em esportes femininos. Ele usou todos aqueles temas culturais clássicos, do mesmo jeito que o George W. Bush usou. Mas agora ele abandonou tudo isso. O Donald Trump não está mais defendendo deportações em massa. Ele também não está batendo tão forte na pauta contra pessoas trans, embora ainda faça algum comentário aqui e ali. A única linha que ele realmente mantém agora, o ponto central dele, é Israel e a guerra com o Irã. E vale lembrar, ele também fez campanha falando sobre o custo de vida por causa da inflação crescente no governo Biden. Ele não se importa mais com a questão da acessibilidade. Ele está mostrando abertamente que não dá a mínima. Ele mesmo disse, de forma clara, que não se importa com preços ou com acessibilidade, que precisa continuar mantendo um cerco ao Irã. Então é isso. Quer dizer, esse é o verdadeiro sentido de Donald Trump. A lealdade dele aos bilionários ligados ao Likud, que o controlam e colocam Israel como o principal tema dentro do Partido Republicano. A ponto de tentarem transformar Israel no principal assunto cultural entre os eleitores da direita cristã, que são o grupo mais organizado, tornando isso mais importante para eles do que até o aborto, ou sabe, os direitos dos gays. E isso é muito significativo e vai definir o rumo do Partido Republicano daqui para frente. Mas não está surgindo, aos poucos, uma reação contra o domínio sionista na política americana? Você não sente isso acontecendo aqui nos Estados Unidos? Eu sinto isso. Quer dizer, todo mundo que está assistindo faz parte dessa reação, sim. Mas isso não vai acontecer dentro do Partido Republicano sob Donald Trump. O Thomas Massie e a Marjorie Taylor Greene eram representantes dessa reação. O Massie sempre foi, de certa forma, contra coisas como 4 bilhões de dólares em ajuda a Israel, mas ele passou a falar muito mais abertamente depois do genocídio em Gaza, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E a Marjorie Taylor Greene teve uma mudança completa de posição nesse tema. E os dois foram destruídos politicamente. Então, o verdadeiro campo de disputa sobre essa questão, daqui para frente, nos próximos 3 ou 4 anos, vai ser o Partido Democrata. E a gente vai ver os democratas, de uma forma muito mais sutil e insidiosa, tentando esmagar quem quer representar o coração e a alma da base do Partido Democrata, aquela que se opõe ao envio de armas para Israel, algo que chega a quase 90%. Não existe uma base popular pró-Israel dentro do Partido Democrata. E isso vai ser, de novo, na minha opinião, mais uma prova da oligarquia e do caráter antidemocrático desse duopólio. Quando a gente vê essas vozes e essas figuras sendo silenciadas, mais uma vez, antes das primárias e da convenção democrata. Pouco antes de entrarmos no ar, o Departamento de Justiça anunciou a acusação formal contra o ex-presidente cubano Raul Castro por ter ordenado o abatimento de 1 ou 2 aviões que decolaram dos Estados Unidos em direção a Cuba. Tenho certeza de que você pode nos esclarecer sobre tudo isso. Bom, essa cerimônia, eu consegui assistir
alguns minutos antes de entrarmos ao vivo. É uma cerimônia, não uma coletiva de imprensa tradicional, daquelas em que o Departamento de Justiça aparece com funcionários sisudos, anunciando algo para os repórteres que cobrem o DOJ lá em Washington, no prédio da Pennsylvania Avenue. Essa foi em Miami. E aconteceu diante de um grupo de capangas da chamada Máfia de Miami, gente envolvida há décadas em ações de mudança de regime e em atividades terroristas contra Cuba. Houve aplausos quando leram a acusação contra Raul Castro. E eu acho importante a gente entender o contexto histórico disso. Entender como o Departamento de Justiça está, na prática, virando de cabeça para baixo não só a história, mas também a moral e o direito internacional, para poder acusar Castro, que era o ministro da Defesa na época desse incidente de 1996. A organização Irmãos ao Resgate fazia parte dessa máfia mais ampla de grupos que, ao longo das décadas, participaram de ações terroristas contra Cuba, com apoio da CIA, especialmente desde os anos 70, na verdade, desde os anos 60. Eles sobrevoavam Cuba para provocar o exército cubano e lançavam panfletos pedindo mudança de regime, incentivando as pessoas a se rebelarem de forma violenta contra o governo. Em 1996, as tensões estavam altíssimas, tão altas que um e-mail do governo Clinton, que eu tenho aqui comigo, basicamente previa o que aconteceria se os Irmãos ao Resgate recebessem permissão da FAA para sobrevoar Cuba. Nós recebemos essas informações. Hoje é 22 de janeiro de 1996. Recebemos informações do Departamento de Estado de que outro voo não autorizado vai acontecer pela manhã. Segundo o departamento, o avião não sobrevoou Havana, nem lançou propaganda. Diante da invasão da semana passada, esse novo sobrevoo só pode ser visto como mais uma provocação ao governo cubano. Vários integrantes do governo Clinton protestaram junto ao grupo Irmãos ao Resgate. Richard Nuttall, que era o principal especialista em assuntos de Cuba e o responsável pelas negociações com o país na Casa Branca, foi pessoalmente à FAA e ao Departamento de Transporte para exigir que impedissem o grupo de voar sobre Cuba, porque Cuba iria retaliar. O governo cubano protestou junto aos Estados Unidos, exigindo que parassem esses voos. Eles estavam violando o espaço aéreo de Cuba. Lembra o que aconteceu nos Estados Unidos quando supostos balões chineses estavam sobrevoando o país? Foram abatidos por caças F-22 e depois se descobriu que eram balões de hobby. Nenhum país permitiria que algo assim acontecesse. Mas a questão mais importante aqui é essa máfia cubana de que eu falei. O grupo Irmãos ao Resgate não fazia parte de uma rede pacífica. O padrinho deles era um homem chamado Jorge Mas Canosa, que foi um agente da CIA e liderava a Fundação Nacional Cubano-Americana, que era, de certa forma, o principal centro de todos esses operadores de mudança de regime em Miami. E Jorge Mas Canosa era muito próximo de um homem chamado Luis Posada Carriles, que também foi agente da CIA, e de Orlando Bosch. Esses dois, com a aprovação de Mas Canosa e sob orientação da CIA, bombardearam um avião cubano, o voo 455 da Cubana, em 1976, matando 73 passageiros. Isso fazia parte de uma onda de atentados à bomba que vinha acontecendo há anos contra navios e hotéis cubanos. Cubanos chegaram a ser baleados em praias para tentar impedir o turismo dos Estados Unidos para Cuba por essa mesma rede. E o desfecho desse conflito foi a derrubada desses voos. Mas o governo cubano entendeu que esses voos faziam parte de um esforço mais amplo, historicamente apoiado pela CIA, para realmente derrubar o governo deles de forma violenta. E nenhum governo teria tolerado isso. Então o Raul Castro estava sendo indiciado por defender o próprio país contra terroristas apoiados pela CIA. E esse indiciamento agora abre a possibilidade de uma nova invasão de forças especiais em Cuba e do sequestro dele, aos 95 anos de idade, o que seria algo nojento, horrível
e que não levaria ao tipo de negociação que eu acho qualquer pessoa em Cuba consideraria uma solução adequada para os cubanos que sofrem com o bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. E só mais um último ponto, ou fator. Eu ia justamente te pedir para dar uma pausa, para descansar a voz por um minuto. Quantos anos ele tem? 95. E ainda assim acusaram ele por algo que aconteceu há 30 anos. Quer dizer, talvez seja até difícil transportá-lo fisicamente, mas as cenas seriam, com certeza, patéticas e perturbadoras. O Marco Rubio anunciou hoje um plano que, basicamente, é uma troca de regime em Cuba. E esse plano está sendo fortemente influenciado e dirigido por um homem chamado Jorge Mas Santos, filho de Jorge Mas Canosa, o chefão do terror em Miami, apoiado pela CIA. Ele é o bilionário dono do clube de futebol Inter Miami e está no centro do plano do governo Trump para tomar o controle de Cuba e privatizar o máximo possível. Eu acho que precisa sim haver um acordo. Precisa haver uma negociação. I think there does need to be a deal, there does need to be a negotiation. Cuban people are suffering so much right now. O povo cubano está sofrendo demais neste momento. A gente mandou um repórter do The Grey Zone para percorrer toda a ilha e ver de perto o que os cubanos estão passando. Há um número excessivo de mortes. As cidades estão se esvaziando. As pessoas precisam recorrer ao mercado negro para conseguir antibióticos por causa do cerco. E simplesmente não há energia. Não tem luz. Então precisa haver uma solução. Mas a solução do governo Trump é tão extrema que, e agora, eles estão basicamente apontando uma arma para a cabeça da figura mais histórica da Revolução Cubana. Que isso torna impossível uma negociação de verdade, um acordo real. Eu só consigo ver prejuízo saindo disso. O Raul Castro ainda faz parte do governo hoje, aos 95 anos. Não, ele não é. E eu sei que o governo está ansioso por um acordo. A administração Trump continua dizendo que eles são tolos e corruptos demais para fazer um acordo. Mas, por muitos meses, especialmente o Marco Rubio, que vem desse meio e representa as alas mais extremas da classe gusano de Miami, ele rejeitou qualquer forma de negociação com Cuba. E agora ele basicamente deu um ultimato a Cuba. Aceitar 100 milhões de dólares em doações por um mecanismo de entrega que nós escolhemos, o que permitiria instalar um governo paralelo na ilha, ou então enfrentar mais morte e sofrimento. E de novo, eu simplesmente não vejo como um governo soberano e que se respeite poderia aceitar isso. Aliás, o melhor a fazer seria o seguinte: os contribuintes americanos querem mesmo gastar 100 milhões de dólares para mandar para Cuba. Por que não simplesmente acabar com o embargo, não gastar nada e deixar o comércio acontecer? O governo não se importa com os contribuintes. O presidente está em processo de tirar 1 bilhão e 800 milhões de dólares do Departamento de Justiça para entregar para os seus aliados políticos do 6 de janeiro. E para a família dele, quer dizer, é basicamente um fundo para proteger uma máfia criminosa. É só isso. Enquanto Marco Rubio diz que Cuba é que seria a máfia criminosa. Olha, o nível de projeção é impressionante. Sim, Max, muito obrigado. Eu sei que a gente passou por todos os temas e eu agradeço muito pelo seu conselho, pela sua análise e pelas suas observações, como sempre, e sei que o público também agradece, que aliás está enorme agora. Tudo de melhor para você, Max. Obrigado, meu amigo, e um grande abraço para sua família. Claro. Daqui a pouco, às 3 da tarde, se você está assistindo a gente ao vivo, em 33 minutos, vem aí o grande Phil Giraldi e o juiz napolitano no programa Judging Freedom.